Então abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Êxodo capítulo 16 e o versículo 4. A verdade, a palavra que Deus pôs no meu coração tem a ver com todo esse texto, tá? Mas eu vou ler só o 4 porque, como é o mês da provisão, e eu vou bem devagarzinho, lições preciosas sobre o maná. Como é o mês da provisão, vamos ler e vamos falar sobre isto aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz assim o texto. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Lições preciosas sobre o maná. Todo mundo conhece esse texto aqui. Israel saiu do Egito, 2 milhões de pessoas aproximadamente. Se você olhar o texto depois em casa, eu até oriento que você leia, você vai descobrir que saíram do Egito quase 2 milhões de pessoas. E eles aqui em Êxodo 16 já tinham 45 dias que Israel havia saído do Egito. Nesses 45 dias, a provisão acabou, a reserva acabou, o suprimento acabou. Aquilo que eles haviam levado na saída do Egito, depois de 45 dias aqui, em Êxodo 16, havia acabado. E quando o suprimento acabou, a reserva acabou, o povo murmurou contra Deus. O povo reclamou com Deus. E quando o povo reclamou e murmurou, a Bíblia diz que Deus veio e supriu a necessidade deles. Deus veio e trouxe provisão para o povo. A gente precisa aprender essa verdade. Você precisa ter isso amalgamado no seu coração de maneira contundente. Toda vez que os nossos recursos se esgotam, toda vez que as nossas reservas acabam, Deus sempre vem para suprir e Deus sempre vem para abençoar. Salmo 37, verso 25. Fui moço, Davi dizendo, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 34, verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que teme ao Senhor de nada tem falta. Deuteronômio 2, verso 7. Moisés dizendo ao povo: Deus te guiou nesse grande deserto, abençoou a obra das suas mãos e coisa nenhuma te faltou. Eu estou profetizando isso para você. Deus vai te guiar nesse deserto, vai abençoar a obra das suas mãos e coisa nenhuma vai te faltar. Declara aí para quem está do seu lado, fala: Deus não vai deixar faltar nada para você. Eu me lembro, eu contei isso aqui um dia. Eu me lembro que quando a Lélia deu a luz ao Vinícius, lá em Uruaçu, a gente morava lá e a gente viveu uma crise muito grande, porque ela passou mal. Eu tive que pegar um adiantamento da igreja para pagar o hospital, porque não era particular, mas como ela teve uma dificuldade no parto, eu tive que passar para o particular. Nessa época eu ganhava um salário mínimo da igreja, eu tive que pegar 8 meses de salário adiantado para pagar o hospital. E a partir daí eu fiquei 8 meses sem receber nada, nenhum salário, não receber nada na igreja. E um dia eu
eu fui pregar numa igreja, um irmão me deu uma oferta, e o certo é que num culto de ensino, era uma terça-feira e nós saímos de casa para ir para a igreja. E eu não me lembro mais, mas eu estou fazendo, vou dizer isso só para os irmãos entenderem o que eu quero contar. Eu estava indo para a igreja e eu tinha R$20. Não era essa a moeda, mas eu não lembro mais. Não é porque é muito longe, não, é porque eu estou meio fraco mesmo da cabeça. Aí eu não lembro mais. Aí tá. Só que tinha um açougue que funcionava à noite, no caminho para a igreja. Quando eu e a Lélia estávamos indo para a igreja, já tinha muito tempo que a gente não tinha uma boa refeição em casa. E aí ela falou assim, bem, vamos comprar uma carne, 1 quilo de carne com esse dinheiro. E dava para comprar naquela época, o valor que eu estava levando dava 1 quilo de carne. Eu falei, vamos comprar, mas vamos fazer o seguinte, vamos comprar na volta. Porque ele fica aberto mesmo, ficava até tardão da noite. Eu disse, na volta a gente compra. Quando eu cheguei na igreja, o pastor dirigiu o culto. No final ele disse, olha, amanhã vai sair uma caravana aqui para uma cidade próxima. Eu não posso ir. Aí ele olhou para mim e disse, mas o Edmar, eu era evangelista nesse tempo, e fui para essa igreja para ajudá-lo lá. Ele disse assim, mas o Edmar vai me representar. Você pode ir, Edmar? Falei, posso. Ele falou, então você vai me representar. O valor são R$20 da caravana. Eu olhei assim e vi o quilo de carne batendo asa, né? Tá bom. Terminou o culto, eu saí, voltei com a Lélia. Quando nós chegamos em casa, tinha um portão, tinha uma corrente. Deixa eu correr aqui, porque senão vou ficar enrolado com isso aqui. E aí tinha uma corrente, enquanto eu estava destrancando a corrente, abri assim um portão, a Lélia entrou, e enquanto eu fiquei assim, travando a corrente ali, eu demorei mais um pouquinho. Quando eu entrei em casa, a Lélia estava ajoelhada no sofá. E a Lélia estava ajoelhada dizendo assim, Deus, o Senhor sabe que aquele dinheiro que a gente ia comprar o quilo de carne, a gente deu para poder fazer a tua obra. Então eu quero te pedir, Deus, dá 1 quilo de carne para a gente. Dá 1 quilo de carne para nós. E quando eu entrei e vi a Lélia fazendo aquela oração, eu me senti muito mal. Porque eu me senti pequeno demais, derrotado demais. Que homem é esse? Que não dá conta de dar 1 quilo de carne para a mulher comer. E aquilo me arrebentou. E aí eu voltei assim para ela não ver que eu tinha visto a oração que ela estava fazendo. E eu fiquei lá fora assim, matando um tempinho, esperando ela terminar de orar, como se eu estivesse fechando a corrente lá, o cadeado. Aí eu vim e entrei em casa, ela já tinha levantado, e ela não viu que eu vi ela orando. Bom, no outro dia eu fui para a igreja, porque eu atendia lá, no gabinete pastoral. E quando eu saí de casa, a crise era tão grande, que eu fui para a igreja olhando para o chão, pensando que eu ia achar um dinheiro, que eu ia achar alguma coisa. E aí eu cheguei na igreja, claro, não achei, atendi o que tinha que fazer. Quando estava terminando a manhã, chega um irmão lá, um diácono, falou, Edmar, você está indo embora agora? Eu falei, tô. Ele falou, aguenta aí que eu vou te dar uma carona, vou te levar então. Eu falei, beleza. Subi na moto dele, nós fomos indo para casa, ele parou no açougue, entrou e falou para o cara assim, me dá 4 quilos de carne, mas você coloca separado, 2 quilos em um saquinho e 2 quilos em outro. E aí o cara fez, ele pegou assim, me deu na mão e falou, leva aí. Aí eu sentado atrás, um saquinho aqui, outro aqui, e eu pensando, por que um desses, Jesus? Bom, quando eu cheguei na porta de casa, ele parou a moto, eu desci e fui entregar o saquinho de carne para ele, os 2 que eu estava segurando. Quando eu fui entregar, ele disse, não, Edmar, um só é meu, o outro é seu. Irmão, pelo amor de Deus, olha aí para quem está do seu lado e fala para ele assim, nesse ano, a sua casa não vai saber o que é escassez. Fala, a lei da sobra
vai acontecer na sua vida. Agora escuta o que eu vou te falar. Deus supre, Deus provê, mas Deus supre, Deus provê, ensinando o nosso coração na dinâmica da vida. É por isso que, se você for ler o texto, e a gente leu aqui, que Deus falou assim: eu vou prover, eu vou suprir a necessidade deles, para provar o que está no coração deles. Preste atenção. Deus está dizendo: eu vou suprir, eu vou cuidar. Está dizendo isso para mim, está dizendo para você. Eu vou suprir, eu vou cuidar, pode ficar tranquilo. Mas Deus vai usar esse momento para ensinar o nosso coração, para instruir o nosso coração, para provar o nosso coração. E você precisa entender isso. Que Deus vai suprir, Deus vai prover, mas Ele vai fazer isso ensinando você na dinâmica da vida. Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem razão. Nas suas crises, nas suas lutas, nos seus desertos, Deus sempre cuidou de você. Deus sempre trouxe provisão para você. Mas a pergunta é: você aprendeu as lições? Você alinhou, você afinou o seu coração com as lições que Deus quis te ensinar? Deixa eu te explicar o que eu quero falar. Estava numa crise financeira. Não tinha saída, não tinha recurso, não tinha possibilidade. Aí Deus veio e supriu. Aí Deus veio e proveu. Mas a minha pergunta é: você aprendeu que você não pode gastar mais do que você ganha? Você aprendeu que você não pode viver fora da sua realidade, fora da sua verdade? Estava lá na crise financeira, Deus veio, agiu, supriu sua necessidade, mas a minha pergunta é: você aprendeu que você nunca vai sair de verdade de uma luta financeira se você não parar de mandar todo o dinheiro que você ganha para a mão dos outros? Esse texto ensina isso. O povo disse: melhor morrer no Egito, porque lá no Egito a gente ia morrer ao lado das panelas de carne. Lá no Egito a gente ia morrer com abundância de pão. Agora, que adianta a gente estar aqui nesse deserto e morrer aqui? Esse povo todo aqui com fome. Deus disse: não vai morrer não. Porque à tarde hoje vocês vão comer carne, e amanhã de manhã vocês vão se fartar de pão. Mas eu vou fazer isso para provar o coração de vocês. Porque toda vez que Deus vem suprir a nossa necessidade, que Deus vem prover na nossa vida, Deus vai te ensinar alguma coisa na dinâmica da vida. É muito bom dizer: Deus proveu na minha vida, mas você aprendeu a lição, meu irmão? Deus cuida ensinando. Deus supre trazendo lições para nós. E quais são as lições aqui que Deus queria ensinar?
Primeira lição que Deus queria ensinar é essa: que nós podemos confiar na provisão de Deus. Quem está aqui? Nós podemos confiar na provisão de Deus. Verso 12, Deus falou: vocês vão comer carne hoje e vão comer pão amanhã. Verso 13, a Bíblia diz: Deus mandou codornizes no final da tarde. Verso 14, quando o povo acordou no outro dia, tinha maná junto com o orvalho no deserto perto do arraial. Versículo 31, a Bíblia diz: aquilo que caiu era o maná, que era de cor branca, do tamanho de uma semente de coentro, e tinha o sabor de bolo de mel. E o versículo 35 diz que durante 40 anos que o povo caminhou pelo deserto, o maná nunca faltou. Todo dia tinha maná durante os 40 anos. Então escuta, enquanto estava no deserto, tinha maná. Enquanto estava no deserto, tinha provisão de Deus. Enquanto estava no deserto, tinha cuidado de Deus. Eu vim aqui declarar sobre a sua vida. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, qual é a luta que você está enfrentando, qual é o deserto que você está enfrentando, mas eu vim aqui dizer: você pode confiar, meu irmão. Enquanto tiver deserto, vai ter maná. Enquanto tiver deserto, vai ter provisão de Deus. Enquanto tiver deserto, vai ter cuidado de Deus. Enquanto tiver deserto, o maná não vai faltar para você. Esse tempo aí que eu falei agora, que o Vinícius nasceu e a gente ficou esse tempo na prova, depois de 40 dias em casa, a gente não tinha nada para comer. Deixa eu te falar, eu e a Lélia, a gente não tinha nada. Tinha lá um pouquinho só, um arrozinho lá, que a Lélia fazia uma refeição perto das 4 horas da tarde. A Lélia fazia aquele arroz, porque a gente só tinha aquilo para comer, depois de uns 40 dias que o Vinícius tinha nascido. Mas a gente só, aconteceu algo violentamente assim, impactante para a gente. Que quando a Lélia falou assim: bem, agora acabou tudo. No outro dia de manhã, quando a Lélia abriu a porta da cozinha, que a gente na verdade não tinha cozinha, a gente morava numa casa que a pia era debaixo de um pé de manga que ficava lá no quintal. E aí quando a Lélia abriu a porta da cozinha e olhou para a pia que ficava assim, uns 3 metros da porta, debaixo de um pé de manga, no quintal, tinha uma lata de 5 litros de leite lá. A Lélia foi lá, pegou e disse: bem, tem uma lata de 5 litros de leite aqui. Eu falei: glória a Deus, irmã, vamos embora, toca para frente. E a Lélia fazia aquele leitinho ali, a gente botava um salzinho e era o que a gente comia durante o dia. Quando chegava a noite, a Lélia lavava aquele galãozinho e botava lá debaixo da pia. No outro dia de manhã, quando a gente abria a porta, o galãozinho estava cheio de leite. À noite lavava, botava lá, no outro dia cheio de leite. E a gente nunca soube quem fez isso, porque quem fez também não queria que a gente soubesse, então ele nunca se identificou. Mas todo dia tinha 5 litros de leite lá, porque enquanto tiver deserto vai ter maná para você, meu irmão. Enquanto tiver deserto vai ter maná. Por isso que lá em Mateus 6, no sermão, na oração dominical, Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia, Deus sempre vai nos dar. E lá em Mateus 6, ele diz assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, e no entanto o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E ele disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, olhai para os lírios do campo, que não tecem nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Agora, se Deus veste a erva, que hoje cresce e amanhã é lançada no fogo, não terá muito mais cuidado de vós, homens de pouca fé. Eu quero declarar: Deus está cuidando de você e a sua casa, e Deus não vai deixar faltar nada para você. Irmão, escuta isso que eu vou te falar. Deus pode não estar comprometido com aquilo que você quer, mas Deus está 100% comprometido com aquilo que você precisa, e Deus não vai deixar faltar nada para você. Declara para quem está do seu lado assim: Deus tem te dado mais do que você merece. Fala assim: enquanto tiver deserto, vai ter maná de Deus para você. Quantos recebem essa palavra aqui, irmão? Podemos confiar na provisão de Deus. Segunda verdade desse texto: a provisão de Deus não pode ser desperdiçada. No versículo 16, 17, 18, Deus diz assim: que eles deveriam colher na proporção da sua casa. E aí a Bíblia diz lá que quem colheu muito, uns colheram mais, outros colheram menos. No 16, 17, 18. Uns colheram mais, outros menos. Os que colheram mais, não sobrou. E os que colheram menos, não faltou. Porque Deus deu na medida certa. Deus deu na proporção certa o maná. Quem colheu mais, não sobrou. Quem colheu menos, não faltou, de acordo com a família. Preste atenção, irmão. A bênção de Deus não pode ser desperdiçada, não. A provisão de Deus. Isaías 55, verso 2 diz assim: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Ele está dizendo: não desperdice o seu dinheiro. Não joga fora o seu dinheiro. Não gaste o seu dinheiro com coisas supérfluas. Não joga fora o seu dinheiro com coisas que não têm importância. É isso que ele está falando. Isaías 55, 2. Quando diz assim: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, ele está dizendo: gaste o seu dinheiro com sabedoria, gaste o seu dinheiro com inteligência, gaste o seu dinheiro com entendimento, porque a provisão de Deus não pode ser desperdiçada. Em João 6, Jesus alimentou 20 mil pessoas, quase 20 mil, e eu já fui lá, estive naquele local, no monte da multiplicação, no lugar onde Jesus multiplicou. Mas quando termina, Jesus manda recolher os pedaços que sobraram. Jesus diz assim: recolham aí os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Por quê? Porque provisão de Deus não pode ser desperdiçada. Deixa eu te falar um negócio aqui, muito sério. Eu estava lendo ontem e hoje. No Brasil são desperdiçadas 40 mil toneladas de alimento por dia. Isso dava para alimentar 12 milhões de pessoas por dia. 30% da produção agrícola do Brasil é desperdiçada. Quando vão fazer um prédio, esses dias eu fui aqui com o Rogério e o Elmar tomar um lanche, a gente voltou, o tanto está verticalizando aqui o Bueno, e o desperdício para fazer um prédio dava para fazer a metade de outro prédio do mesmo tamanho. Essa semana eu li essa semana a história da uma das maiores empresárias de uma rede de lojas de utilidades do Nordeste. Ela era empregada doméstica. E tudo aquilo que a patroa ia descartar, jogar fora, e ela sabia que podia ser aproveitado, ela pegava. Chegava em casa, ela fazia um bazar. E daquilo que seria descartado, desperdiçado, aquela mulher se tornou hoje uma das maiores empresárias de lojas de utilidades do Nordeste. Porque a provisão de Deus não pode ser desperdiçada. Deus disse: você vai pegar de acordo com a família, o maná. O cara pegava muito, não sobrava. O cara pegava pouco, não faltava. Era na proporção certa, na medida certa. Deus está te ensinando.
Deus está te abençoando, abrindo porta, e você está jogando fora a bênção de Deus. Está repreendido isso na sua vida hoje, em nome de Jesus, meu irmão. Provérbios 21:17 diz assim: não ames os prazeres, senão você vai ficar pobre. Deixa eu te falar, não trate a bênção de Deus como se a bênção de Deus fosse durar a vida inteira para você, porque não vai. O que tem de gente tratando a bênção de Deus como se a bênção de Deus fosse durar a vida inteira, e não vai. Você tem que tratar bem a bênção. Você tem que tratar bem a provisão de Deus. Tem muita gente hoje, irmão, que podia estar vivendo uma vida muito melhor do que está vivendo, mas não está vivendo, porque jogou fora a provisão de Deus, porque desperdiçou a provisão de Deus. É interessante que, se você ler o texto, eu estou correndo aqui que eu tenho que terminar, que no versículo 22 Deus falou assim: agora vocês vão pegar para hoje e amanhã. Vocês vão pegar o maná para hoje e para amanhã. O que Deus estava ensinando? Reserva. Ele falou: pega hoje, porque amanhã não vai ter. Então pega para hoje e para amanhã, porque amanhã não vai ter. O que Deus estava ensinando? Reserva. Você tem que ter reserva, meu Deus do céu. Você não pode desperdiçar a provisão de Deus na sua vida. A bênção da multiplicação, ela só pode acontecer na sua vida se você tiver uma reserva. Deus só pode multiplicar na sua vida se você tiver alguma coisa. A viúva chegou no profeta e disse: o que você tem? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Então você está salvo. Os apóstolos perguntaram: tem alguém aqui que tem alguma coisa? O garoto disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Para Deus multiplicar na sua vida, você tem que ter alguma coisa. Agora escuta o que eu estou falando. Se você tiver uma reserva, pode dar glória a Deus aí, porque a bênção da multiplicação vai acontecer na sua vida. O diabo pega muito e transforma em pouco. Deus pega o pouco e transforma em muito. Deus pega o pouco e aumenta. Deus pega o pouco e multiplica. Deus pega o pouco e prospera. E eu estou declarando, nesse ano na sua vida vai ser diferente. Onde tem pouco vai ter muito. Onde tem falta vai ter abundância. E onde tem escassez vai ter sobra na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara para alguém assim: nesse ano, na sua vida, vai acontecer milagre. Diga: esse ano não vai ser um ano de migalhas. Vai ser um ano de banquete. Fala para ele: não sabe de nada, inocente. Fala: o inacreditável, o inexplicável vai acontecer na sua vida. Terceiro, a provisão de Deus vem com obediência. A provisão de Deus vem com obediência. Do verso 22 até o 28, Deus fala assim: hoje vocês vão pegar só para hoje, só para hoje. Aí os caras disseram: não, mas se a gente pegar para hoje, se amanhã não tiver, vamos pegar para amanhã. Pegou, a Bíblia diz que apodreceu. Segunda, terça, quarta. Quando foi sexta-feira, Deus falou: agora vocês vão pegar para hoje e para amanhã. Aí os caras disseram: vamos pegar não, que a gente pegou, estragou. Aí não pegou. Aí no sábado não teve maná. Aí Deus olha para o povo e diz assim: até quando vocês vão me desobedecer? Sabe por que vocês não estão tendo provisão? É o que Deus estava dizendo. Porque vocês não me obedecem. Se Deus está mandando pegar hoje só para hoje, pega para hoje. Mas os desobedientes não, vamos pegar para amanhã também. Pegou, apodreceu na tenda. Quando foi sexta-feira, Deus disse: agora pega para hoje e para amanhã. O desobediente disse: não, vou pegar não. Peguei, estragou. Não pegou, ficou sem comida. E aí Deus vem, eu estou reverberando o que Deus falou. Até quando vocês vão me desobedecer? Sabe por que vocês não estão tendo provisão? Deus falou. Depois você lê esse texto, ele é espetacular. Porque vocês não estão me obedecendo.
Irmão, escuta o que eu estou falando. Deus manda você ser fiel, que Ele vai abrir as janelas do céu sobre você, mas você não é. Deus manda você ser generoso, você ser liberal, que Ele vai te dar boa medida, sacudida, recalcado, transbordante, Lucas 6,38, mas você não é. Não é generoso, não é liberal. Deus manda você se compadecer da dor do outro. Você se compadecer do necessitado. Salmo 41, Deus vai amaciar a sua cama na enfermidade. Deus não vai permitir que o inimigo triunfe sobre você. Deus vai te abençoar aqui na terra. Se você se compadecer do necessitado, mas você não compadece. Provisão de Deus vem com obediência. Aí você reclama, mas para mim é tudo difícil. O outro irmão eu vejo dando testemunho que Deus está abrindo porta, a empresa está crescendo, o cara está sendo promovido lá no trabalho, e para mim é um sacrifício. É claro, Deus está mandando você fazer, você não faz. Deus está dizendo, pega só para hoje, você quer pegar para amanhã. Amanhã Deus está dizendo, pega para amanhã também. Você diz, não vou pegar não, porque... Como é que vai ter provisão de Deus para você? Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Eu não estou forçando texto não, a Bíblia está dizendo que se você for obediente, você não precisa correr atrás da bênção, porque é a bênção que vai correr atrás de você. E Deus olha para o povo e diz, amanhã eu vou mostrar para vocês a minha glória, está lá no texto. O povo dormiu sem saber o que Deus ia fazer. Mas enquanto o povo dormia, Deus estava trabalhando. Enquanto o povo dormia, Deus estava produzindo, agindo na provisão. E eu estou declarando aqui para você, pode descansar que as coisas vão acontecer. Porque enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando por você. Enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar preparando a provisão que você precisa. Ô irmão, levanta a sua mão mais alto que você puder e dá um glória a Deus aí, porque vai chegar milagre de Deus para você e para sua casa. Vai chegar. Profetiza aí para o irmão perto de você. Fala assim, pode descansar que vai acontecer. Fala aí. Fala assim, enquanto você estiver descansando, Deus está preparando o seu milagre. Deus está preparando a sua provisão. E eu vou terminar. Quarto. Deus envia provisão, mas ela precisa ser buscada. No verso 21, o texto diz que o maná caía do céu. Deus falou, eu vou mandar um pão do céu. Aquela sementinha de coentro, branquinha, com sabor de mel. E a palavra maná, em hebraico, é manhu. E chama maná porque foi o povo que deu o nome. Porque no outro dia de manhã, quando o povo abriu a tenda e olhou o arraial, o orvalho tinha caído. Mas à medida que o orvalho ia secando, eles viram a sementinha. E aí o povo disse, manhu. Manhu significa, o que é isso? Porque o povo não conhecia o maná. Então quando eles... O orvalho secou e eles olharam a sementinha, eles perguntaram, o que é isso? Em hebraico, manhu, que significa maná. Por isso que o nome é maná. Mas a Bíblia diz que o maná caía, mas eles tinham que recolher. Deus mandava o maná, mas eles tinham que abrir a tenda, ir lá no arraial e pegar o maná e recolher o maná. E outra coisa, a Bíblia diz que eles tinham que sair buscar, porque à medida que o sol ia ficando forte, o maná derretia. Então eles tinham trabalho. Deus estava dando a provisão, mas eles tinham que buscar.
Escuta o que eu estou falando e eu vou terminar. Deus vai te dar a provisão. Mas você vai ter que buscar. Pastor, como é que eu busco? Isso dá uma lenha, né? Primeiro, busca com diligência. Busca a provisão de Deus com diligência. Porque o maná tinha prazo para ser buscado. O maná tinha prazo para pegar. Ah, choveu o maná. Deixa lá. Mais tarde eu pego. Mais tarde eu pego. A Bíblia diz, o sol aquecia e derretia ele. Então, de manhã tinha que abrir, ir lá e pegar. Tinha um tempo para pegar. Tinha uma hora para pegar. Não era a hora que quisesse. Tinha hora marcada, tinha tempo marcado. Tinha que pegar com diligência. Deus vai te dar a provisão, mas seja diligente. Deus está abrindo uma porta. Ah, amanhã eu vejo isso. Ah, Deus está pondo uma direção. Ah, mas eu não sei. Ah, depois da manhã eu olho esse negócio. Romanos 12:11, Paulo diz, não sejais vagarosos no cuidado. Deus vai te dar a providência, a provisão. Mas tenha diligência. É aquilo que eu falo. Não vai cuidar de 2 tartarugas e deixa uma fugir, não. Diligência. Segundo, como é que você busca a provisão? Trabalho. Provérbios 20:13. Não ames a sua cama, senão você vai ficar pobre. Trabalho. Pastor João Adair pregou domingo à noite aqui. Ninguém vai alcançar sucesso caminhando na estrada da preguiça. Ei, irmão, você trabalha com o quê? De manhã com sono, à tarde com preguiça. Não vai alcançar nada. Dorme de manhã, repousa de tarde e descansa à noite. Terceiro, como é que você vai alcançar a provisão? Boa administração. Porque deixa eu te falar, a bênção de Deus, dar a bênção é com Deus, administrar é com você. Quando Deus multiplicou o azeite da viúva, ela foi agradecer o profeta. O profeta disse para ela assim, vai, vende, paga a dívida, tu e teus filhos vivam do resto. Ele está dizendo, a bênção de Deus, a provisão de Deus é suficiente para você pagar a dívida e ainda viver, desde que você administre com sabedoria. Escuta o que eu estou te falando. Dar a bênção, a provisão é com Deus. Administrar essa bênção, essa provisão é com você. Tem muita gente na igreja, eu já falei isso aqui. Eu aprendo mais com a igreja do que ensino a igreja. Tem muita gente na igreja que não precisa ganhar mais. Ele precisa administrar melhor o que Deus está pondo na mão dele. Fica orando, Deus, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Você não precisa ganhar mais. E não tem nada de mais em ganhar mais. Todo mundo tem um projeto de vida e quer isso. Não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que você, às vezes, não está precisando ganhar mais para ter uma vida melhor. Você está precisando administrar melhor aquilo que Deus tem colocado como recurso na sua mão. E quarto, como é que você busca a provisão? Priorizando Deus. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioriza o reino de Deus. Irmão, me mostra uma pessoa que priorizou o reino de Deus e não foi acrescentado na vida dele. Me mostra uma pessoa que botou Deus em primeiro lugar e Deus não acrescentou na vida dele. Se você colocar Deus em primeiro lugar, irmão, pode ficar tranquilo que todas as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida, vai prover para você. E eu vou terminar dizendo isso. Às vezes, nem tudo de mal que acontece com a gente é o diabo. Às vezes é o boleto das nossas decisões chegando. Às vezes é a fatura das nossas escolhas que estão chegando.
Tem muita gente revoltada com Deus por causa de situações que está vivendo. Antes de se revoltar com Deus, se revolte com você, que não priorizou Deus e abriu uma brecha para o mal entrar na sua vida e na sua casa. Antes de você ficar revoltado com Deus, se revolte com você, que está vivendo sem a bênção de Deus porque não prioriza Ele. Porque no Salmo 127, Salomão falou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e comer um pão que penosamente você granjeia, mas aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Irmão, eu quero profetizar de olho aberto aqui para você que está na AD Bueno hoje à noite. E recebe aí quem quiser, recebe quem quiser. Eu estou profetizando que a partir desse mês da provisão, você vai acessar lugares que você ainda não tinha acessado, e você vai se assentar em mesas que você nunca sonhou, porque quando Deus prepara uma mesa, você não briga por um lugar, você ocupa o lugar que já tem o seu nome. E a partir desse mês agora, você vai acessar lugares que você nunca acessou, e vai se assentar em mesas que você nunca sonhou. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Recebe aí, irmão. Fica de pé em nome do Senhor. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Fala para ele: a partir desse mês agora, fala aí. A partir da unção que vai ser liberada para você nesse mês agora. Fala para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai acessar lugares que você nunca acessou. Fala: vai se assentar em mesas que você nunca sonhou. Vai, irmão. Escuta o que eu estou falando. Deus está preparando lugares altos para você. E esse mês vai ser o mês do concretizar de Deus na sua vida. Levanta a sua mão aí, você que crê. Fica com ela levantada. E receba aí aonde você está agora. Receba aí aonde você está agora. Receba aí aonde você está agora uma unção fresca da parte do Espírito Santo. Receba aí aonde você está uma unção nova da parte do Espírito Santo para a sua vida. Receba aí a certeza de que Deus está dando ordem aos seus anjos a seu respeito. Receba aí aonde você está a certeza de que está chegando um tempo de providência, um tempo de portas abertas, um tempo de milagre de Deus para você e a sua casa. Shariore candarava shiriandahas. Leriore candarava shiriandarava shai. Escolhe uma pessoa que está perto de você, dá um abraço nela aí. E comece a declarar uma palavra de vitória sobre a vida dele, sobre a vida dela. Irmão, comece a orar e abençoar essa pessoa. Diz agora, declare sobre ela: Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer um milagre, Deus vai entrar com providência, Deus vai agir, Deus vai agir em áreas onde você não pode agir. Deus vai trabalhar em áreas que você não pode trabalhar. Deus vai abrir portas que você não pode abrir. Creia, Deus vai fazer milagres que você não pode fazer.
Vejo, mas eu vivo